Agora, 7 horas e 34 minutos pelo horário de Brasília. E é para Brasília que vamos agora com informações da Marina Demore, trazendo um pouco da expectativa para essa semana. Tem muita conversa acontecendo lá em Brasília. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deve se reunir com líderes dos partidos em busca de acordos nas disputas pelo comando das principais comissões da casa. Vamos falar sobre isso com a Marina Demore. Marina, a gente falava há pouco sobre esse assunto que está em destaque também no site da CNN Brasil. Porque a gente está falando aí de comissões que envolvem poder e dinheiro. Quando falamos, por exemplo, de CCJ e Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados, tem muito interesse envolvido. Conta pra gente como é que estão as tratativas para a presidência, principalmente dessas duas comissões. Oi, Carol, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. Essa é uma discussão que vem se estendendo ao longo das últimas semanas e que deve chegar ao fim, a expectativa é essa, né? Nessa semana, justamente porque os trabalhos das comissões precisam ser retomados, né? As presidências das comissões, elas são presidências rotativas, mudam todo o começo de ano legislativo. Cabe, em tese, ao presidente da Câmara fazer essa escolha de quem serão, então, os presidentes das comissões, mas a gente sabe que na prática vários acordos precisam ser costurados para que os partidos se sintam contemplados. Então, a gente tem o PL, que tem a maior bancada com uma certa prioridade nessa escolha, mas uma negociação que acontece, claro, com todos os partidos. Aí a gente falando das comissões que mais geram disputa, a gente tem, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, que é aquela comissão que julga a constitucionalidade dos projetos de lei que tramitam na Câmara dos Deputados, por isso tem um prestígio muito grande, né, que vem sendo disputada pelo PT e pelo PL. No ano passado, a presidência da CCJ ficou com o PT e, nesse ano, a briga do PL é para que o partido do ex-presidente Jair Bolsonaro tenha, então, a presidência dessa comissão. No ano passado, o deputado Rui Falcão, do PT, é que estava à frente, mas o PT também tem lembrado, e outros partidos também fazem essa reivindicação, que o PL assumiu a CCJ em 2021. Então, teve uma presidência recente nessa que é, em tese, a comissão mais disputada aqui na Câmara dos Deputados. E, por esse motivo, outros partidos também acabam entrando nessa disputa. Mas a gente sabe que os acordos acabam muitas vezes passando por cima dessas temáticas e no ano passado, de acordo com representantes do PL, houve esse acordo para que o partido assumisse a liderança da comissão da CCJ agora em 2024. Então isso está sendo bastante negociado. Agora, quando a gente fala da Comissão de Saúde, por exemplo, a gente fala de um orçamento muito grande. Então os partidos acabam tendo uma prioridade por essa comissão, porque é a comissão que tem o maior volume de recursos disponibilizados. São mais de 4 bilhões e 400 milhões de reais em emendas disponíveis, então, para a Comissão de Saúde na Câmara dos Deputados. Em seguida, vem a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional, com um orçamento bem alto também, que passa da casa de 1 milhão e 200 bilhão de reais. Então, por outro lado, a gente lembra também que tem aquelas comissões que tiveram seu orçamento zerado por conta daquele corte, né, do veto do presidente Lula recente, que aconteceu agora no começo do ano, às emendas. Isso tudo também está sendo negociado com o Palácio do Planalto para que essas comissões não fiquem esvaziadas ao longo do ano e para que os assuntos, Carol, acabem sim sendo debatidos, né? Para que o trabalho legislativo não seja prejudicado pela falta de emendas. Então a gente sabe que é um processo, como tudo que acontece aqui no Congresso Nacional, de bastante negociação e de muito acordo entre as lideranças partidárias. As expectativas é de que essa situação, de que esses acordos sejam costurados ao longo dessa semana para que os trabalhos das comissões, lembrando que são pelo menos 30 comissões permanentes aqui na Câmara, sejam retomados o mais rápido possível, viu? Obrigada, Marina. A gente vai acompanhando essas conversas por aí. Marina Demore de olho lá no Legislativo, de olho na Câmara dos Deputados. Theo Curi também, e está com a gente aqui na análise. Ô, Theo, a Marina destaca para a gente aqui a disputa por duas comissões, Comissão da Saúde e a CCJ. No caso da CCJ, todo ano a gente acompanha isso, né? No caso da Câmara dos Deputados, essa discussão. Tivemos o Rui Falcão
do PT, presidindo a comissão no ano de 2023 e há agora, aparentemente, um acordo para que o PL assuma a presidência da comissão. Tem algum nome que ganha força nesse momento, nessas conversas? Um nome que agrade as várias lideranças, governo federal e principalmente o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira? Carol, havia aquela expectativa pela Carol Detoni por parte do Partido Liberal, mas a base governista tenta trabalhar por um nome que, no final das contas, consiga ser mais moderado e que não acabe dando muita dor de cabeça para o governo. Com relação a esse tema, principalmente com a Comissão de Constituição e Justiça, a grande discussão é que um acordo foi fechado no passado, em que há uma previsão de rodízio no comando dessas comissões. Então, é um rodízio entre as maiores bancadas da Câmara dos Deputados. Partido dos Trabalhadores e Partido Liberal são as siglas que têm o maior número de parlamentares. Outra coisa importante é que, apesar de muitas dessas comissões, e o Congresso Nacional aprovou 11 bilhões de reais para as emendas de comissões depois daquela decisão do Supremo Tribunal Federal enterrando as emendas, o orçamento secreto, que foi uma moeda de troca política utilizada durante o governo de Jair Bolsonaro. O Congresso Nacional aprovou, então, 11 bilhões. Então, há uma disputa muito grande para ver quem que vai ficar à frente dessas comissões que servem para, entre outras coisas, obviamente, discutir essas temáticas, seja de segurança pública, seja de saúde, seja de integração regional, mas também que destinam recursos às bases eleitorais, algo muito importante em um ano eleitoral como é o ano de 2024. Para além disso, há comissões que, apesar de elas não terem um orçamento bilionário, inclusive algumas delas têm um orçamento que é até milionário, é bastante coisa, obviamente, mas menor do que esses recursos muito grandes destinados a, por exemplo, a Comissão de Saúde lá no Congresso Nacional. Há algumas comissões que têm um orçamento menor, mas que têm uma relevância grande, como, por exemplo, a Comissão de Constituição e Justiça, ou comissões que podem, por exemplo, convocar ministros do governo para prestar esclarecimentos em determinadas áreas, seja o Ministério da Educação, seja o Ministério da Saúde, dependendo de alguma polêmica envolvendo um desses ministérios. Então, qual que é a defesa da base do governo lá no Congresso Nacional? Que o governo ou que a situação tenha uma maioria nessas comissões que podem trazer mais desgaste para o governo. Não deixar essas comissões na mão de parlamentares da oposição, porque isso representa um desgaste para o governo como aconteceu no ano passado, convocação de ministros para prestar esclarecimentos. Traz um prejuízo, um desgaste para a imagem do governo. E no caso da Comissão de Constituição e Justiça, que historicamente, tanto na Câmara quanto no Senado, tem uma importância muito grande, porque trata da legalidade, da constitucionalidade dos temas que são tratados, dos projetos, das matérias, das propostas que são tratadas. Ter alguém ligado ao governo é importante na chefia, na presidência dessas comissões, para evitar que textos da preferência do governo, que são prioritários para o governo, não sejam barrados ou temas que não são importantes do governo passem por lá. Então, para além da disputa bilionária, há também uma disputa de poder no comando dessas comissões que talvez nem sempre tenham um orçamento muito grande, mas que tenham uma importância grande que podem causar dor de cabeça para o governo. É poder e dinheiro em debate e aguardamos o avanço dessas definições, porque enquanto não há a escolha desses presidentes, muita coisa fica parada em Brasília, muita coisa parada no Legislativo. Daqui a pouquinho o Theo Cury volta para conversar mais com a gente. Até já, Theo.